Esse vídeo é para te contar um pouquinho de como foi o meu início na estética, por que eu não entregava resultado nos primeiros procedimentos que eu aplicava nas minhas pacientes. Olá, meu nome é Carol, sou esteticista e nesse canal a gente fala de estética de forma científica. Para começar esse bate-papo, eu preciso te dizer como é que eu comecei na estética, né? Então, eu sou formada em estética e cosmética e trabalhar só com procedimentos é uma opção super viável e assertiva se você é formado ou é estudante dessa área. Foi exatamente isso que eu fiz no meu início, eu atendia a domicílio somente com procedimentos. Mas eu sempre quis trabalhar com uma estética facial, né, que é exclusivamente a forma como eu trabalho hoje. Eu trabalho exclusivamente com estética facial. Eu queria trabalhar com uma estética facial que trouxesse resultados a longo prazo. Não queria, por exemplo, receber o mesmo paciente várias vezes e não ver essa pele evoluindo. Eu sempre quis trabalhar de uma forma que eu visse o resultado do meu trabalho a longo prazo. Então, quando eu comecei a trabalhar com estética, eu comecei atendendo com procedimentos simples, né, de limpeza de pele, de peeling, argiloterapia, isso em domicílio, e foi depois de atender a mesma paciente por algumas vezes e ver que a pele não mudava muito, que eu percebi que eu precisava trilhar outro caminho para entregar resultados mais satisfatórios, né, mais expressivos. Então, eu entendi ali, trabalhando, vendendo procedimento, que eu precisava agregar esses serviços de procedimentos com uma outra coisa que trouxesse resultado. Eu queria, depois de 3, 4 meses em que eu recebesse esse paciente, visualizar mudanças reais naquela pele. Então, essa chavinha de que eu queria trabalhar com resultados a longo prazo, ela virou, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. Eu até então não tinha entendido o poder e a importância do skincare feito todos os dias. E aí, nos meus próprios atendimentos, né, à medida que eu fui atendendo, os pacientes começaram a pedir mesmo indicação de produto de skincare, o que é uma coisa normal. Se você trabalha com pele, naturalmente as pessoas vão perguntar pelo menos a sua opinião sobre alguns produtos ou pedir que você faça essa indicação de fato. Eu, como empreendedora, eu vi ali um espaço onde eu pudesse, né, gerar mais capital, então gerar mais renda dentro do meu negócio. E não necessariamente vi o skincare como o caminho correto que eu chegasse nesses resultados. Então, eu comecei a indicar cosméticos, né? Comecei a estudar muito nessa época sobre química de cosmético. Comecei a indicar cosmético para os meus pacientes de marcas profissionais. Foi aí, depois de um grande baque que eu tomei ali no meu início, que já eu conto para vocês qual foi, que eu entendi o poder do skincare de maneira infelizmente ruim, mas vocês vão entender o porquê. Eu comecei a fazer essas indicações e venda de produtos prontos, né? Até então, eu tinha entrado em contato poucas vezes com cosmético manipulado na faculdade, mas eu ainda não entendia realmente as diferenças, né? O que a gente tinha, o poder que existia em um cosmético pronto e um cosmético manipulado do zero, pensando na queixa de alguém. Então, eu comecei a vender, eu nunca contei isso, eu comecei a vender produtos prontos, né, da indústria, e grande parte dos resultados dessas vendas que eu fiz no meu início foram ruins, porque a maioria desses pacientes começaram a ter alergias de pele. Gente, vocês não têm noção, eu dormia e eu acordava com as fotos que os pacientes me mandavam, olha, minha pele tá vermelha, eu reagi com sensibilidade, e eu falei, meu Jesus, o que eu tô fazendo? Logo, eu que queria trabalhar com o resultado de pele oferecendo esse tipo de desconforto. Mas foi exatamente por isso que eu entendi que o skincare ele tinha um poder. Naquele caso, né, algumas pacientes estavam tendo bons resultados e algumas pacientes que estavam tendo alergias, elas estavam tendo os resultados ruins. Então, de alguma forma, o skincare ele tinha um poder ou de ajudar ou de causar algum tipo de sensibilidade nessa pele. A grande virada de chave foi que eu entendi que skincare tinha poder. Então, eu me debrucei em cima desses estudos. E aí, me debruçando sobre esses estudos, eu entendi principalmente sobre composição química de cosméticos, sabe? Então, eu entendi que alguns ingredientes, eles poderiam ter esse potencial de alergenicidade, de irritação. Então, eu comecei a procurar por cosméticos mais limpos. Então, aqueles cosméticos, aquelas marcas que eu trabalhava no início, eu já não trabalhava mais, eu trabalhava com linha mais limpa daquela marca. Então, eu comecei a indicar cosméticos com uma química mais limpa. Gente, vocês não fazem ideia do nível de resultado que começou a surgir no consultório depois dessa indicação de cosméticos mais limpos. Eram peles que tinham melasma, eu não indicava clareador e mesmo assim com cosmético, um bom hidratante, um bom restaurador, um bom sabonete, esses pacientes voltavam com a pele completamente diferente. Resultados de acne, resultados de envelhecimento. Então, mesmo ainda não trabalhando com cosmético manipulado naquele momento, eu vi acontecer, eu vi o poder que a cosmetologia limpa é capaz de fazer e eu vi o poder que o skincare ajustado ao que o paciente precisa é
capaz de entregar. Então eu sabia que era esse o caminho. O cosmético da indústria, ele tem suas limitações, porque mesmo esses que você encontra com uma química limpa, eles não foram feitos especificamente para uma pessoa, ele geralmente é feito para um público, né? Então ele tem uma fórmula generalizada. Então, é uma fórmula que atende a maioria das pessoas e que se trata de composições limpas. Então, à medida que eu ia indicando esses cosméticos, eu ia percebendo que eu estava meio limitada nessa indicação, sabe? Eu indicava cosméticos para os meus pacientes, mas eu repetia esses cosméticos porque eu não tinha grande possibilidade de indicar mais cosmético ou de cosmético diferente, porque eu era limitada nas minhas opções, nas minhas escolhas. Eu já estava nesses estudos de que ingredientes causavam essas alergias, né? Eu já comecei a ler rótulo de produtos e entender de fato que dentro do mercado até hoje, apesar de que hoje é muito melhor do que há 4 anos atrás quando eu comecei, mas até hoje essas opções de química limpa de cosmético ainda são muito limitadas. Quando eu falo de química de cosmético limpa, eu tô falando de produtos que tenham poucos conservantes, que não tenham perfume, que não tenham corante na fórmula, que não tenham conservantes agressivos, que não tenham agentes que melhoram ali a textura, que podem causar alguma alergenicidade na pele. São poucos os produtos e as marcas que se preocupam com isso. Geralmente, as marcas, elas têm uma linha, né? Que aí elas chamam essa linha de linha para a pele sensível. E era exatamente isso que eu encontrava. Então, eu comecei a ficar limitada das minhas indicações. Eu me vi, em um dado momento, indicando a mesma linha para vários pacientes, porque era o que eu tinha de suporte. Comecei a perceber que as queixas eram diferentes, né? Então, um paciente chegava com queixa de mancha, um paciente chegava com queixa de envelhecimento, outro paciente chegava com queixa de acne. Aquelas minhas opções de produtos começaram a ficar limitadas, de fato. Foi nesse momento que eu precisei refazer a faculdade. Nesse período, eu conheci a Gabi. A Gabi é uma esteticista que já trabalhava com cosmético manipulado e eu comprei absolutamente todos os e-books dela. Eu lembro que nessa época eu tava com uma mesa que foi doada, era de vidro. O dinheiro que eu tinha para comprar essa mesa, eu comprei os e-books da Gabi. Se eu não me engano, foram 4 e-books que ensinavam a manipular. E eu percebi que eu precisava aprender muito de pele antes de construir um produto do zero. Eu já tinha essa bagagem de ter indicado produto pronto, sabia o princípio de que toda pele precisava, e eu comecei a estudar muito sobre acne, muito sobre rejuvenescimento, muito sobre peles sensíveis e atópicas, com rosácea, muito sobre composição de cosmético, como é que manipulava um cosmético, como é que fazia um cosmético do zero. E eu comecei a manipular. Eu vou até tentar colocar para vocês o primeiro resultado de 30 dias de uma paciente. O primeiro antes e depois que eu tive com cosméticos manipulados. Quando essa paciente deitou na minha maca e eu vi aquele resultado somente, que era feito somente com cosmético manipulado, e esse tipo de resultado ela não vinha tendo com os cosméticos industriais que eu estava indicando, eu percebi que era aí o caminho. Depois disso, estudando, percebendo esses feedbacks, me aprimorando cada vez mais, consegui manipular os produtos que eu manipulo hoje. E através desse meu processo, desse meu conhecimento, desenvolver cursos, mentorias para profissionais da área também. Eu entendi, principalmente nesse processo, que primeiro, não existe tratamento de pele sem skincare. Não existe tratamento de pele sem produto bom nesse processo. Segundo, para você manipular, você precisa entender muito de pele. Não adianta entender que aloe vera é anti-inflamatório, que depantenol é hidratante, que você precisa entender muito de pele para entender se seu paciente precisa de aloe vera e depantenol. Terceiro, que todas as peles precisam do mínimo, do básico. Esse mínimo é justamente uma pele saudável. Todo paciente precisa primeiro ter uma pele saudável, depois a mancha dele melhorar, para depois a acne dele melhorar, seja qual for a queixa que ele tem, melhorar. Quarto, eu entendi que procedimentos eles são muito bem-vindos quando feito da maneira certa, no momento certo, do jeito certo, mas que procedimentos sem skincare não resolve. Quando você escolhe trabalhar com uma estética assim, você precisa estudar muito. Porque você precisa entender por que seu paciente está com acne, por que o seu paciente tem mancha, por que ele tem uma pele sensível. E estudando todas as nuances disso, então estudando causas hormonais, análise de exames laboratoriais, estilo de vida do paciente, alimentação, que tipo de suplementação influencia na queixa que o seu paciente tem. É um caminho um pouco mais difícil de trilhar,
porque você precisa se dedicar mais para isso. Vocês não sabem a minha alegria hoje de receber um paciente em consulta e ouvir deles que eles não comiam frutas e agora eles comem, que eles tinham infecção urinárias e problemas intestinais por falta de água e agora eles tomam água. Eles estavam cansados de procedimentos, de volume de procedimentos sem resultado e que eles se sentem muito mais confortáveis agora. Tratamento de pele que não traz nenhuma sensibilidade para eles, que não deixam eles 100% reféns de procedimentos agressivos. Todo esse processo, apesar de difícil, porque eu tive que me abster de muita coisa, de comprar coisas para mim, para poder investir até hoje, né, no meu negócio, no meu aprendizado, dedicar horas e horas de estudo, passar pelas frustrações de nos primeiros atendimentos, primeiros pacientes não ver tantos resultados assim. Todo esse processo foi válido para que eu chegasse até aqui e tivesse finalmente hoje possibilidade de entregar uma estética, que é a estética que eu sempre acreditei, que é uma estética que entrega resultado. Não é uma estética só da maca do procedimento e tchau, e nunca mais vai ver esse paciente, sabe? Resolvi criar esse vídeo porque eu entendo o que é o começo de uma profissão e as frustrações desse começo é uma coisa que quase ninguém fala, né? Então, como alguém que já passou por essas frustrações, que já viveu essas frustrações no início da estética, eu acho válido poder falar um pouquinho dessa trajetória e das coisas que eu aprendi e fui desenvolvendo a respeito de conhecimento nesse meio tempo. E eu espero de verdade que isso contribua para você. Eu espero de verdade que tenha sido um vídeo útil, que eu tenha plantado alguma sementinha, se você é profissional da área da estética, aí na sua cabeça, que de alguma forma algo melhore dentro da sua estética. Esse é o meu principal objetivo com esse vídeo. Não esquece de comentar nesse vídeo, me conta um pouquinho do seu processo na área da estética, ou se você é paciente, me conta se você já passou por tratamentos que não tiveram resultados, que foram frustrados, e por que exatamente você acha que isso aconteceu. Não deixe de curtir e se inscrever nesse canal, tá bom?